Se Deus não quer, eu vou ficar calado. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi o que Samuel falou, certo? Então, assim, se Deus mandava fazer determinada coisa, então, de alguma forma, aquilo ia me aparecer. Através de uma visão, de um sonho, até mesmo de uma estrutura formada numa nuvem, certo? Numa bolacha, sabe? Eu ia ver Deus em algum lugar, de alguma forma, me ensinando alguma coisa. Então, aquilo, cara, nossa, foi horrível, horrível para mim, sabe? Porque eu comecei, então, a entrar num parafuso completo, bicho. E eu via que eu não era só o único que estava sem esse parafuso. Mas, assim, depressão, psicose, neurose, eu ouvia vozes, sabe? Eu ouvia, quando eu comecei a estudar mais essas coisas, eu tinha, não que eu fosse o esquizofrênico, mas me comportava como tal, sabe? Então, o transtorno bipolar, sabe? O toque, inclusive, um transtorno delirante, sabe? Uma paranoide total. E eu ficava entrando em conflitos comigo mesmo, tentando me achar. Era impressionante. O surto, as histerias, sabe? Aqueles surtos coletivos, quando alguém, por exemplo, né, batia palma na igreja, aí automaticamente fazia com que todas as pessoas batessem palmas na igreja, certo? Então, é uma histeria. Aí eu comecei, então, a entender como se movimentava a minha cabeça, o que, é que está aqui dentro, sabe? Essa massa encefálica de 1,3 kg começou, então, a dizer, poxa, Jesus, você me achou, que legal, agora vamos pensar juntos, porque você está me destruindo com essas toxinas horríveis, você está me dando picada em cima de picada com essas tuas crenças, vamos reformular tudo isso? Então, eu cheguei para o meu pastor Ambrósio Ferreira de Lima, pastor presidente. Eu falei para ele, falei, pastor, eu tenho uma notícia para lhe falar. Isso foi num domingo. Não, foi num sábado. E aí ele falou, rapaz, me diga o que que é, eu tô aflito aqui. Amanhã já tá tudo certo, que você é pregar, tá tudo certo e tal. E a galera gostava da minha pregação, né? Aí acontece, fala, pastor, eu tô com um problema muito grave. Aí ele, o que que é, rapaz? Me fala logo disso. O que que é isso? Aí o que acontece? Eu falei, ele falou, é problema de pecado sexual? Eu digo, não, não, não é. É mais grave ainda. O que que é uma doença, um câncer? Cara, você está me deixando agoniado. O que está acontecendo? Me fala, é algum problema espiritual, interior? É uma cura interior? O que que é? Eu falei, pastor, é muito pior do que isso. Aí ele falou para mim assim, diz, o que está acontecendo com você? Eu falei, olha, eu não vou poder mais ser pastor. Aí ele, cara, olha, se for pecado, eu peço a Deus para te perdoar. Pecado sexual, pecado de fornicação, adultério, seja lá o que for, eu peço a Deus para te abençoar, para te renovar, para te justificar, santificar, para te regenerar novamente. Para você nascer do Espírito, nascer na água, para você ser fogo puro com a gente aqui. Eu falei, olha, eu sou ateu, eu não acredito mais em Deus. Aí ele fez aquele silêncio cósmico de 1 minuto. Ele passou a entrar num buraco negro, a se afunilar. E quando ele voltou, depois de ter entendido a teoria da relatividade geral de Einstein, depois que ele entendeu isso, ele voltou, aí disse, cara, eu não acredito. Como você se tornou ateu de ontem para hoje? Eu falei, pastor, isso é um processo que eu estou passando. E eu aguentei muito até agora. Eu não vou mais querer negar isso dentro de mim. É como se fosse um homossexual falando com o pai, sabe? O homossexual que chega e fala com o pai que é homossexual. Pronto, era eu dizendo para o meu pastor, era eu dizendo para minha mãe que eu agora era uma pessoa que era descrente, que eu não precisava mais de Deus ou dos deuses. Não apenas, meu filho, você está falando do meu Deus, que você não precisa mais do meu Deus. Eu falei, não, mãe, não é só do seu, dos outros também. A ciência me ajuda a entender que Deus, ele é dispensável. Eu não preciso mais ficar com medo, ter as minhas síndromes, ter as minhas fobias, ter essa roda gigante onde eu estou meio que bipolar em cima, embaixo, sabe? Aonde eu estou nesse processo de briga interior, eu não preciso mais disso, sabe? Eu preciso simplesmente ter as evidências e as provas ao meu favor
e dar um passo de cada vez. Se eu estiver errado, um dia, se houver Deus, que ele me perdoe. Mas eu não vou precisar agora, eu vou andar por mim mesmo. Então eu comecei então a dar um tiro em cada crença minha. Cristologia. Pô! Matei a cristologia. Armatiologia, soteriologia, sabe? Comecei a quebrar toda a teologia sistemática, sabe? De maneira bem argumentativa, certo? E me distanciei de uma tal forma que eu fiquei isolado. O mundo versus Jason Ferrer, sabe? Então, fui abandonado por tudo, por todos. Fui Eu queria te perguntar isso mesmo, assim, se houve consequências sociais ou até psicológicas repressões, mesmo, sabe, repressões. nesse processo de desconversão. Com certeza houve, e eu não vou me desviar disso, Anotercia porque Viever. até hoje, Bem-vindo a mesmo eu leitão.arte. sendo essa pessoa madura, essa pessoa militante, porque eu sou um militante, eu sou chato, eu sou um ateu chato hoje. Algumas pessoas dizem assim, o Luiz Felipe Pondé fala assim, eu não gosto de ateu chato. O problema é dele, sabe? Eu, o que eu era de protestante de um lado, eu passei então a ver que a mesma burrice que eu entrei, a mesma idiotice que eu entrei, sabe? Eu precisava agora ajudar pessoas, sabe? Então, como que eu poderia fazer isso? Mas por que você não fica calado então, Jason? Algumas pessoas me falavam, fica calado, respeite. Mas respeitar é você se contentar com aquilo. Respeitar significa, no dicionário, é você se submeter àquilo, você ter um acatamento daquilo. É você acatar aquela ideia como verdadeira. É você obedecer. Respeitar é obedecer. É você concordar com aquilo. Eu não conseguia mais respeitar isso. Eu não consigo respeitar uma religião hoje em dia. Respeitar a crença de uma pessoa que acredita que ela deve matar homossexuais em nome de Deus, que ainda tem que haver uma crença que vai uma caça às bruxas, sabe? Aonde eu vou concordar que deve haver uma religião que pregue a Inquisição, que pregue o preconceito, a homofobia, certo? Que entenda que homossexuais precisam ser mortos, certo? Que pretos são descendentes de Caim, que se proliferaram na África, certo? Então, assim, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso dar voz, vez e bis para que pessoas saiam de todos os cantos do Brasil, do norte, sul, leste, oeste, fora do Brasil, e que a minha voz possa ecoar em cada coração e possa transformar essas pessoas, sabe, a ponto de elas entenderem o que eu também estou entendendo hoje, sabe, que esses sacrifícios que eu faço, essas bofetadas que eu recebo, as perseguições que eu sofro, por ser ateu, os empregos que eu já perdi por ser ateu, certo? Eu trabalhei como jornalista, repórter e redator na Secretaria de Governo e Comunicação Social, na prefeitura de uma cidade da Bahia. Então, o prefeito chegou para mim, me colocou uma caneta na frente, no gabinete dele, e falou: Olha, Jason, a partir de hoje, se você não renunciar às ideias que você coloca lá no seu Facebook, né, eu vou ser obrigado agora a demitir você, ainda que você seja aqui o único, certo? Você trabalha na secretaria de ponta. Você tem um dos melhores salários aqui. Você é a terceira pessoa, talvez, mais importante dentro dessa prefeitura. Você comunica tudo o que a gente faz. Você está dentro da secretaria de governo. Você tem um cargo que é muito especial e desejado por muitas pessoas. E você tem. E eu falei para ele, falei, seu Ezequiel, prefeito da cidade, Ezequiel Barbosa, falei, pega a sua caneta, tá aqui, e me demita. Eu estou aqui por competência. Eu estou aqui por habilidade. Eu sirvo aqui profissionalmente. Não estou aqui simplesmente porque A ou B gostam de mim. Não. Mas eu estou aqui pelo meu profissionalismo. Se o senhor quiser me considerar, não é me respeitar,
mas considerar as minhas ideias, as ideias que eu tenho, que eu sinto e que eu sou, vai ser desse jeito aqui. Mas se o senhor não quiser, está aqui a caneta. E o senhor pode me demitir. É um Pronto. exemplo de intolerância religiosa, né? A pessoa não conseguir conviver com alguém que pensa diferente. E ideias que, pelo que você contextualizou, pelo menos, não estavam interferindo no seu trabalho. De Você modo estava nenhum. postando coisas na sua rede social, né, Jason? E é uma Exatamente. coisa que eu acho que muitos de nós passamos. Eu também tinha muitos receios sobre isso. Que eu tenho hoje o meu canal, eu faço divulgação científica, divulgação de pensamento crítico no Instagram, no Facebook, e levo muitas coisas relativas ao ateísmo, ou coisas que questionam crença religiosa e coisas típicas, né, do povo brasileiro. E já tive algumas situações um pouco constrangedoras a respeito disso, mas ainda bem nada tão drástico assim a ponto de perder o emprego, né? Até porque quando eu estou atuando como professor, eu não fico pregando ateísmo, entre aspas. Exatamente. Mas, cara, que triste, é uma situação de intolerância religiosa isso aí. Mas não foi só uma, Daniel, que eu sofri. Foram várias pancadas. Pancadas sociais, pancadas econômicas, pancadas políticas, porque eu perdi também uma política por causa disso, né? Então, ninguém quer votar no ateu, certo? Eu tinha boas propostas, por exemplo, no município onde eu morava, na Bahia, eu tinha excelentes propostas, sabe? Me destacava em algumas ideias dentro das rádios, sabe? Nos meios de comunicação, e eu queria levar uma proposta muito boa como um vereador dentro de um poder legislativo para poder fiscalizar, trabalhar e trazer boas ideias. Mas, pasme você, eu tive 33 votos dentro de uma cidade que tem 34 mil habitantes. Aí você fala que talvez fosse uma questão de conhecimento, que talvez não fosse tão conhecido, tão bem popular. Não, não era só isso, certo? Eu participei, eu era professor de uma escola de ensino médio, né? O Duque de Caxias dava aulas lá de filosofia, né? Sociologia, história e essas coisas. E eu era um professor que ensinava do primeiro, segundo, terceiro ano. Então havia uma turma muito grande, pessoas que tinham uma estima por mim muito boa. Mas quando descobriram o meu ateísmo, sabe, eu comecei a receber um golpe de todos os lados, sabe? Fui esfaqueado de maneira figurativa, sabe? Mas esse esfaqueamento, eu não tive nem a oportunidade de olhar para um lado nem para o outro para perguntar até tu, Brutus, sabe? Não tive, porque eram facas de todos os lados, sabe? Então, assim, e problemas familiares também. E isso me custou muito, muito, muito. E hoje eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que ateus, Daniel, sofram essas represálias. Que o É, nome. esse ponto da política é foda mesmo, né? Você não ouve um político expressar naturalmente sobre a sua religião, ou pelo menos a sua falta de religião, né? Assim, porque eu acho que muitos fazem aquela fachada, vão à missa, vão ao culto na época de eleições para fazer, né? A, fazer para inglês ver, como dizem, né? Que é um bom cristão, que não sei o quê. Mas quantos políticos têm uma atitude supernatural, transparente sobre o seu ateísmo? Fernando Henrique? Dilma, que eu acho que também até alguém comentou semana passada comigo, essas pessoas não vão dar de graça para o oponente munição, né? Olha, você está votando numa pessoa que é ateia, o que você espera de um ateu? E, infelizmente, existe muito preconceito. Inclusive, eu tinha passado aqui que não teve um contexto bom para eu comentar, mas o Renan Lieto, ele inclusive fez um superchat aí. Obrigado, viu, pela contribuição. Queria te perguntar assim, ele falou assim, por que é tão difícil, Jason, na sua opinião, para os evangélicos aceitarem um Estado laico, a diversidade religiosa? Ou eu estou generalizando demais? Ele perguntou assim, você percebe isso, Jason, que parte mais dos evangélicos, esse preconceito, essa dificuldade de separar Estado de religião? O que você pensa sobre isso, já que você tocou nesse ponto aí da política, né? Olha, eu penso que o país ele é laico, ele decidiu ser laico. Isso foi uma decisão, inclusive,
por incrível que pareça, dos próprios cristãos católicos, tá? Então, se você for perceber lá atrás, Leibniz, você for perceber Guilherme de Ockham, John Stott e tantos outros, queriam que houvesse realmente uma separação. O próprio Immanuel Kant, certo? Trabalhando essa questão da laicidade, da pluralidade, do relativismo, da opinião, da expressão. O problema é que o problema é que isso soa mal aos ouvidos dos fundamentalistas que não querem saber de pluralidade, certo? Os católicos, você acha, mas os católicos fizeram isso, fizeram aquilo, sabe, mataram tantos, fizeram acontecer, mas os católicos, eles, eles ainda estão longe de serem a turma do oba-oba, sabe? A turma que provoca, que mata, que faz, que acontece, está longe disso ainda. Mas os protestantes, eles são muito fundamentalistas. Então, assim, toda a ideia, toda a construção que homens como René Descartes, certo, construíram, foram quebrados pelos protestantes que tomaram conta da Europa toda. E a Europa, ela é o berço da civilização cultural e educacional nossa, certo? De continentes como esse, americano. Então, assim, é difícil quando você quer falar de pluralidade e de relatividade, de expressão de uma liberdade artística, sabe? Com pessoas que acham que o mundo deve ser do jeito moldado como eles construíram. Então, há Zero uma x 2. dificuldade, há uma falta de consenso, certo? Então, há um grupo que, por ser maioria, hoje no Bem-vindo a Senado, por ser Leitão.arte. maioria no Congresso, por ser maioria nas Iesa Day. casas legisladoras, certo? Por ser maioria Bem-vindo a daqueles que Leitão.arte. fomentaram toda uma política estrutural dentro do Brasil, você vê o Brasil colonial, né? Católicos totais, né? E você vê que outro grupo que veio para ajudar depois os protestantes, para ratificar, para endurecer as regras católicas, né? Aonde a católica afrouxava, o protestantismo apertava. Então, assim, é impossível você ter, dentro de um Brasil que é considerado 97% católico, cristão, espírita, certo? Dentro de uma visão cristã, dar ouvido a uma minoria. Nós somos uma minoria, certo? Então, assim, todo o pensamento, a igreja, na Idade Medieval, Daniel, tinha um pensamento que era o seguinte: olha, todo o pensamento é consentido, desde quando este tal pensamento seja católico. Então, a rigidez e a vara para poder canonizar as ideias, para poder afunilar as ideias, elas nunca deram nunca deram oportunidades para que outras vozes fossem ouvidas. E da maneira como está andando o barco, se nós não nos manifestarmos, se eu, Jason, você, Daniel e outros que estão nos ouvindo agora, não nos manifestarmos, não colocarmos a nossa voz, não aparecermos para dar aquela mão de dizer estou morrendo afogado aqui, ninguém vai te ver. Não adianta bancar que você está ali morrendo afogado, mas está tudo bem, está tudo ótimo, não vou morrer não. Mas você não encontra o chão, você não encontra o solo, você está afundando. Nós, durante toda a época, durante toda uma história, fomos sempre aqueles perseguidos, aqueles filhos do Satanás, filhos de Belial, certo? Pessoas que não tinham uma natureza sensata, moral. As pessoas ainda hoje nos associam com coisas ruins. Carregamos estigmas sociais e até mesmo psicológicas que, se não forem socialmente, vamos dizer, se não forem socialmente olhadas e revistas e atualizadas, a gente fica para trás como demônios. Você entende? E nós não somos isso, certo? Eu não sou esse representante desse diabo, você não é representante de um diabo, somos apenas seres humanos que queremos viver uma vida de acordo com evidências, com a luz, com a ciência, com o progresso, com a humanidade mais justa. Uma humanidade mais progressiva, mais esperta, mais inteligente, mais exploradora, para a gente poder explorar o cosmos e não viver dentro de uma terra plana.
Boa. Até porque se a gente não sair da Terra, daqui uns 4 bilhões de anos, conforme as estimativas, o Sol vai nos engolir, né? A gente vai virar churrasquinho. Jason, Inevitavelmente, inevitavelmente. Isso é uma questão lógica, e isso você que você entende? trouxe eu acho bacana, que quando você fala do ativismo ateísta, tem gente que até comentou mais cedo aqui na live, parece que o ateísmo é uma nova religião e tal, mas eu vejo muito mais com um movimento que na psicologia comportamental a gente chama de contracontrole. A gente está numa sociedade que é muito religiosa, e muitos desses religiosos, como a gente tem discutido e visto por aí, tentam impor ou tentam transformar essa política que rege a nossa sociedade conforme os seus preceitos religiosos, que são muito controversos, que são muito problemáticos quando a gente pensa em uma democracia, em um país que a gente quer viver tendo uma liberdade religiosa, uma liberdade de pensamento. Então, a gente é resistência nesse sentido de mantermos essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa, e de lutarmos para ter mais liberdade, para a gente não ser prejudicado, por exemplo, se a gente quiser se candidatar a um cargo político, se a gente quiser ter a nossa liberdade para se manifestar na rede social, colocando o que a gente pensa, sem represália, sem medo de ser demitido, né, Jason? Então, eu Olha, acho que é importante haver um espaço, sim, para o ativismo ateísta, nesse ponto de a gente, eu tenho um pouco, sabe, esse valor, esse propósito, de mostrar que ser ateu não é uma coisa ruim, não é algo que diz sobre o nosso caráter, não estamos ameaçando a sociedade com o ateísmo, a gente simplesmente não acredita em Deus, ponto. A gente vive um mundo em que não existe uma ou várias divindades regendo e alterando o curso dos fatos. Ponto. Depende de nós. Nós nos responsabilizarmos e construirmos um mundo melhor para se viver. É isso que a gente defende, não é? É claro que eu não quero generalizar, nem todo ateu vai concordar comigo, né? Antes de ontem mesmo eu descobri que uma amiga minha ateia é satanista, mas ela não. não, mas ela não acredita no sobrenatural, é um satanismo secular, ela explicou. É mais um Caramba! movimento político secular, exatamente, de Aham. confronto à religião para tentar reservar um espaço laico na sociedade. Eu até achei curioso, eu não sabia que existe um movimento satanista que é secular, né, que não endossa ideias sobrenaturais. Então eu não posso generalizar, né, gente? Mas assim, eu admiro vários de nós que estamos dando a cara a tapa, que estamos trazendo mensagens ou ideias mais críticas, colocando a galera para pensar, por mais que a gente erre, eventualmente a gente erra, a gente peca do ponto de vista, vamos pensar, intelectual, né? Às vezes a gente comete as nossas falácias, mas a gente está aí para aprender também, né, Jason? A gente tem essa abertura à aprendizagem, a gente não tem um dogma para seguir, a gente não tem uma fé que é inabalável. Como Dawkins mesmo disse no Deus no Delírio dele, que eu reli alguns trechos outro dia, se uma hora aparecerem novas evidências que vão contra a teoria da evolução, a gente vai dizer tchau, evolucionismo. E a gente vai mudar Acabou, de ideia. acabou, Acabou. exatamente. Então, assim, o próprio Dawkins, você falando do livro Deus é um Delírio, ele conta uma parte importante, aonde ele diz o seguinte, que um professor ele estava em sala de aula e ele estava falando sobre uma matéria evolucionista e um aluno levantou a mão e falou, professor, o senhor me desculpa, mas o senhor errou num ponto assim, 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 porque o efeito não é assim, assim, assado, certo? E o professor, em lugar de repreender o aluno, ele, sabe, parabenizou o aluno e fez com que toda a classe se levantasse e parabenizasse aquele aluno porque conseguiu refutar as suas ideias. Então eu acho isso bonito, de uma extrema humildade, sabe, Fantástico. de um pensamento que está se moldando todos os dias, que está aqui para uma construção, que está aqui para um diálogo. Eu acho isso importante. Então, assim, se nós não tivermos pessoas em nosso meio para que possa lutar para dividir ainda mais, para relativizar a ideia de bem, de mal, de moral e imoral,
sabe? É porque existe o santo e existe o pecador, não existe meio termo, ou você é santo ou você é pecador, certo? Ou você tem vida, ou você tem a morte, ou você tem a luz, ou você tem as trevas, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, ou existe a direita, ou existe a esquerda, só existe o céu e o inferno. Cara, enquanto a gente tiver tratando como absolutos esses pensamentos, a gente vai sempre estar em pontos extremos do pensamento social e psicológico. Então, as nossas estruturas psico, social, econômica, política, espiritual, mental e até mesmo sexual, elas vão ser coordenadas em cima dessas ideias pressupostas. Você compreende? Então desculpa, é aí, Daniel, que a gente vai começar a entrar dentro de uma sociedade teocrática, sabe? Aonde não existe mais o livre pensar. Se nós não aproveitarmos essa grande onda para a gente surfar, que é a democracia, o direito de você externalizar aquilo que você sente, não adianta que você não vai ter outras oportunidades, porque as portas estão se fechando tudo de novo, Daniel. Sabe, Bolsonaro, eu não sei qual a sua posição política, Sai fora. vou, vou apanhar agora, mas o Bolsonaro está aí querendo fechar as portas novamente. Sabe, os Estados Unidos querendo fechar as portas para que os ateus não tenham voz. Então, quando eu crio o meu canal Fala Ateu, certo? É evidente que eu estou me associando a essa classe. Eu estou dizendo que eu sou ateu. Imagina eu divulgar o meu canal para um evangélico e dizer assim: olha, vai lá no meu canal. E qual é o teu canal? Me fala aí. Você tem um canal? Ah, eu tenho um canal. Cara, não acredito que você tem um canal. Me fala o nome do teu canal. Aí eu digo, é, Fala Ateu. O cara, fala o quê? Aí a cara dele, a fisionomia dele, certo? Muda completamente. Então eu não quero isso. Eu quero o diálogo. Eu quero a consciência. Sabe? Eu quero esse contato, essa visibilidade, essa transparência. Eu quero essa justiça. Eu quero esse cuidado social. Não apenas com uns, mas com outros. Eu quero o amor, eu quero a proteção, eu quero a providência, eu quero essa paternidade também, eu quero essa responsabilidade, eu quero essa correlação entre as pessoas. Eu não quero viver pregando para ateus, falando para ateus. Eu não quero viver o tempo todo reforçando as mesmas crenças que os ateus têm. Ah, olha, o Jason Ferreira, cara, o cara é muito bom, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, eu quero que a minha palavra produza um resultado poderosíssimo na vida dessas pessoas que são religiosas também. Eu quero que elas nos enxerguem e digam, poxa, bicha, o Jason Ferreira, ele é um excelente homem, um cara digno, e que ele tem todas as condições de poder chegar e falar dos pensamentos dele, porque isso não me afeta. É isso que eu quero, a democracia Show. das ideias. Muito bem. Ô, Jason, e assim, cara, eu gosto muito de dizer, e eu acho que a sua fala tocou um pouco nesse ponto também, que mais importante do que o ateísmo, enquanto uma atitude a respeito da ideia de que deuses existem, o ceticismo é importante para a sociedade. Não é o ateísmo que é importante para a sociedade, é você ter uma atitude crítica. A forma como a gente raciocina sobre o mundo, sobre as ideias, isso importa mais do que o ateísmo. O ateísmo, se você é uma pessoa suficientemente crítica, o ateísmo pode ser uma consequência natural disso. Nem sempre é, tá? Mas, assim, muitas vezes vai ser uma consequência natural. O pensamento crítico é muito importante e existem religiosos fantásticos que têm pensamento crítico, que separam Sim, o sim, papel sem da dúvida. igreja, o papel do Estado, que são tolerantes, né? Então, assim, longe de querer generalizar, existem coisas terríveis oriundas da religião, oriundas das mãos dos religiosos, mas tem gente massa dentro da religião também. E Sim, tem, sem como o dúvida. Karnal diz, né? Eu gosto às vezes de parafraseá-lo, tem besta também entre os ateus, né? Tem ateus intolerantes, tem ateus que não são nada céticos e ateus que acabam, digamos assim, até trazendo uma imagem meio torta
do que é o ateísmo, e eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer também. E é, inclusive, uma coisa que eu procuro promover mais o pensamento crítico do que o ateísmo, e, eventualmente, eu sou expulso, né, de grupos de ateus, aconteceu recentemente, eventualmente me chamam de cristão disfarçado, porque eu, às vezes, faço uma autocrítica ao movimento ateísta, ao que alguns ateus dizem, mas é importante a gente fazer essa autocrítica, né? Eu acho que a gente não pode correr o risco de tropeçar nas mesmas pedras que os religiosos, que Não, de modo abraçam nenhum. dogmas, né, fecham a cabeça e não querem discutir ideias diferentes, não querem aceitar o diferente, coisas do tipo. Olha, olha, uma coisa, me perdoa, eu incomodei você aí, mas Não, não, assim, vai lá. eu penso da seguinte forma, que a gente não precisa simplesmente viver dentro de uma teoria, sabe? Se existe hoje a possibilidade de você chegar e provar a sobrenaturalidade, você provar a metafísica, sabe? Por exemplo, eu não preciso acreditar que existe metafísica. Eu não preciso acreditar que existe um plano espiritual. Não, porque isso é como se não existisse. Quando eu desenvolvo uma crença, Daniel, é como se aquela crença não existisse. Eu, por exemplo, não preciso acreditar que existe luz. Tu me compreende? Mas um cego acredita na luz. Mas aquele que vê não precisa acreditar numa luz. Então, assim, o que eu preciso fazer hoje é desmistificar muitas coisas, para que a gente possa estar dentro da sociedade de maneira incisiva, mostrando os nossos contrapontos e mostrando, gente, eu não acredito no seu Deus, não é simplesmente porque eu quero desvalorizar a sua crença, sabe? Simplesmente porque eu quero desvalorizar as suas liturgias, os seus dogmas, as suas doutrinas, as suas fundamentações. É simplesmente porque eu não vejo um amparo científico para que eu possa, então, abraçar a sua crença. Ora, eu tenho crença na eletricidade. Aí você me pergunta, poxa, diz, mas você não vê. Mas eu posso, então, provar para você, de segunda a segunda, certo? Durante os 30 dias do mês, e durante os 12 meses do ano, os 365 dias, durante todos os horários. Eu posso provar a eletricidade para você. Eu posso provar o eletromagnetismo, a força nuclear alta, a força nuclear baixa, as leis gravitacionais, a lei gravitacional. Eu posso provar isso para você. Por quê? Porque são envergaduras invisíveis, porém existentes, Daniel. Então, assim, eu não posso agora me deleitar entre conformismo e resistência, eu me conformar com as ideias religiosas, certo? Para acreditar que existe anjo voando neste local, certo? E que esses anjos estão me protegendo, certo? Que as crianças têm seus anjos da guarda, como disse Jesus lá dentro de um romance. Entende? Que existem pessoas, cada pessoa que existe um anjo da guarda para poder acolhê-la, protegê-la, para poder escrever tudo num papelzinho, com uma canetinha Bic e levar para o céu. Você entende? Então, se eu não tenho evidência disso, Jason, nós acreditamos na ressurreição. Bacana para você, só que eu não acredito. Por que você não acredita? Porque não há uma evidência. Os mortos ressuscitam? Não. Então, teu Jesus não tem a menor possibilidade de ressuscitar. Mas você está falando do meu Jesus. Aí vem os espíritas e diz: olha, você acredita na reencarnação? Eu digo: não. Por que você não acredita? Porque não há evidência, Daniel. Certo? Você acredita na encarnação? Não. Eu acredito na decomposição. Isso eu acredito, porque é algo que está aqui para todo mundo observar. Então, se existem estruturas, entenda bem, se existem estruturas invisíveis, porém existentes, elas precisam necessariamente serem provadas, como o eletromagnetismo. Então, se Deus existe, se os anjos existem e eu estou errado, por favor, colham informações e me tragam aqui que eu deixo de ser ateu hoje. Olha que novidade maravilhosa. E ainda tiro todos os vídeos do meu canal e peço desculpas em rede social. Eu faria o mesmo, meu caro. Pronto, acabou. Jason,
Brigadão, velho. Foi do caralho essa live. Adorei. O pessoal comentou muito. Gente, desculpa, não dá para acompanhar os comentários assim em tempo real, porque senão eu não Bionofiara. consigo me concentrar no que o Jason tá trazendo pra gente. Cara, valeu demais. Eu quero, inclusive, Bem-vindo a deixar aqui leitão.art. um alerta que talvez semana que vem, isso que o Jason comentou aí sobre provas, né, de milagres, essas coisas, talvez semana que vem, eu tô para confirmar ainda, eu consiga trazer um historiador que vai falar sobre até que ponto existe credibilidade histórica nos registros bíblicos ou não, se existe esse lance mesmo de a história corroborar ou não a existência de Jesus ou de milagres e assim por diante. Então, se não for semana que vem, eu vou tentar para daqui 2 semanas. Vamos ver se bate a agenda aí. Jason, queria deixar assim uma palavrinha final para você antes de eu fechar finalmente tudo, etc., com os recadinhos finais. Se você tem alguma coisa a dizer para o pessoal, enfim, deixei aqui já um recado, né? Para quem não está inscrito no seu canal, se inscreva lá, tá no comentário fixado aqui em cima com o link do canal do Jason, para vocês acompanharem aí vários conteúdos massas que ele traz toda semana. Jason, como é que você tá? Enfim, faça o jabá aí, mano. Rapaz, olha, eu sou muito leigo ainda na internet, infelizmente. Eu quero confessar para você, certo? Tem algumas pessoas que vêm, que me ajudam, como o Jean, né? O Jean do Fala Mais Bebe, né? Então ele me dá maior força para a edição, porque se não fosse ele, meus vídeos não estariam sendo veiculados, E Jean certo? que tá aqui, eu acho que deu um alô, hein? Abraço aí, Foi Jean. mesmo, Abraço, cara, galera que da legal. Lura. Então, assim, cara, são pessoas nobres como essas que têm me ajudado, certo? Que o Jean, agora, até gostaria que alguém pudesse chegar, entendeu? Se inscrevesse no canal do Jean, do Fala Mais Bebe. É só isso, tá? Então, assim, é um Sim. cara que tem uma solidariedade que eu vou falar que Deus precisava ser igual ele. Se Deus fosse igual esse cara, tava bom demais. Então, assim, eu tenho também um outro anjo da guarda. Quem disse que Jason não acredita em anjo da guarda está errado. Tem o Antônio Miranda. Esse cara me abriu as portas, Ah, sabe? grande Antônio, grande Antônio Antônio. Miranda, sabe? Então, assim, cara, eu sou extremamente grato por todas as minhas reencarnações sucessivas. Eu vou agradecer esse cara nas outras vidas também, certo? Então, assim, eu agradeço a essas pessoas, até para colocar uma thumbnail, para você ter uma ideia, eu não sei colocar. Sabe, estou aprendendo a mexer nessas coisas agora, sabe? Eu estou aprendendo a olhar para a câmera, olhar para aqui, eu possa falar, entendeu? Possa, onde que é o local aqui, onde é que aperta, eu não sei. Então tem surgido, tem brotado gente que eu não sei de todos os desertos para me ajudar de maneira solidária e verdadeira. São amigos que eu encontrei dentro do ateísmo, sabe? E que eu fico muito feliz com eles. Pessoas como você que me abrem essas portas, que me proporcionam essa voz, sabe? A me proporcionar a abertura das suas portas, com portas, abrindo tudo para eu poder falar com o seu público. Eu agradeço demais a vocês. E assim, a respeito dos vídeos, eu coloco quando eu posso colocar 2 vídeos por semana, sabe? Eu ligo lá, aí eu falo com o Jean, Jean, e aí tem vídeo novo aí, cara, me ajuda. Eu, Jean, rapaz, eu tô aqui trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo É outra, uma mas eu vou. trabalheira, né, mano? É uma trabalheira fazer Cara, eu vídeo pro não YouTube. sei. Olha, eu não sei como é que esse cara arruma tempo para editar meus vídeos. Porque meus vídeos não são vídeos de 5 minutos, cara. Eu Eu adoraria pegar sei, são vídeos de 35, 1 hora. Eu vi uma alguns. hora, sabe? E Tamanho aí, pirula, né? Os seus vídeos tamanho são tamanho pirula, pirula. cara. E aí eu fico assim, sabe? Mas ainda bem que o público, esse grande público, você aí que é do norte do Brasil, do sul, do leste, do oeste, gente que está fora do Brasil, Daniel, que me prestigia, que me recebe, que abre, eu digo abre, os braços para me abraçar com todo o coração e dizer, Jason, você nos representa. Eu fico feliz com isso, cara. Isso aí é o meu combustível para que eu possa voar em todos os espaços, para que eu possa sair fora dessa órbita, sabe? Possa falar até para os ETs que eu sou ateu. Você entende isso? Quando chegar uma nova civilização para nos civilizar, eu digo: epa, calma aí, vocês são ateus? Conheçam o ateísmo, por favor. Então, assim, são essas pessoas, cara, que me ajudam, que me dão maior força. Eu me sinto
extremamente agradecido a essas pessoas e o que eu faço de coração. É só você olhar para dentro dos meus olhos quando eu estiver falando na câmera, quando eu estiver falando nos meus vídeos, sabe? Você que é psicólogo, você vai ver que eu estou sendo verdadeiro com aquilo. Eu sei que eu encontro, eu sei que eu encontro problemas com ateus que dizem que eu sou um infiltrado, que eu sou uma Falam isso de pessoa mim que não, também. sabe, que eu não estou, eu sou apenas um pastor arrependido que vai voltar a qualquer momento, sabe, que não vão com a minha cara. Eu não ligo muito para essas coisas, não sou muito para esses debates. Eu sou mais para a gente fazer uns embates bons, para que eu possa me esclarecer, sabe, para que eu possa tirar dúvidas, para que eu possa aprender com pessoas como nobres, maravilhosas como você, são fios condutores de uma espiritualidade. Eu falo espiritualidade sem, sem religião. Ó, tá aí um livraço também, Sam Harris. Muito bom, muito Entendeu? bom. É isso aqui. Inclusive, muito bom. Inclusive, eu vou fazer uma live sobre esse livro em breve. Muito bom. Tá lendo ou já Pronto. leu? Ele é ótimo. Já, rapaz, é doido. Né? Muito Então, bom. assim, Jason, é, agradeço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês uma boa noite. Certo? Desculpa o meu jeito de ser, eu sou meio explosivo mesmo, eu falo esse meu nada, jeito, velho, sabe? nada. Eu gosto, você fala de um jeito apaixonado, assim, né? Com o É, assunto, com o tema, você se envolve. Isso é legal, é. velho. Isso é Eu muito sou um bom. bombeiro. Eu costumo dizer que eu sou um bombeiro. Eu não toco a campainha de ninguém. Eu invado, bato a porta, entendeu? E o fogo está pegando, eu puxo as pessoas pelo cabelo, certo? Para tentar mostrar para aquela pessoa que de fato eu sou. Eu sou um apologista ateu biblista. Olha isso. Uso a própria Bíblia contra a própria Bíblia. Então, Ai, você meu que Deus. quer me conhecer um pouco melhor, convido a todos vocês, senhores e senhoras, meninos e meninas, que vão lá no meu canal, Fala Ateu, se inscreva, curta, comente, me ajude para que a minha voz seja a sua voz, para que o meu escudo seja o seu escudo, a minha missão seja a sua missão. E nós todos lutaremos juntos aí pelo ateísmo. Massa. Valeu, Jason. Galera, deixei o link aqui, viu, do canal dele. Sigam lá, deem um apoio. O Jason tá fazendo um trabalho muito bacana, alimentando a cabeça da galera aí de pensamento crítico, com questionamentos super válidos. É isso aí, Jason. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado por ter compartilhado aí sua história com a gente. Muito interessante. Eu adoro aprender com pessoas que tiveram experiências diferentes, que você traz um conhecimento bíblico que me chama a atenção também nos seus vídeos, eu aprendo muito, é muito legal essa aprendizagem mútua que a gente tem aí, cada um à sua maneira, como diz o Ricardo Russell, meu amigo, né, que tem um canal também, professor Ricardo Russell, de Eu tenho um livro dele aqui, viu? história, escreveu um livro incrível também. Então é isso aí, velho. Muito obrigado, pessoal que acompanhou aí. Valeu demais pelos comentários. Infelizmente não deu assim para eu ler, para eu comentar tudo, porque eu tinha que prestar atenção aqui no nosso convidado do dia. Mas vocês são Obrigado, foda obrigado. demais. Valeu pela força, pelo reconhecimento. Muita gente aí fazendo comentários positivos sobre a live. Quem sabe mais para frente a gente não faz outras coisas juntos aí, né, Jason? Pessoal, é isso Obrigado. aí. Quem está vendo do futuro, né, aí assistindo agora este vídeo que vai ficar salvo aqui, não deixa de comentar aí embaixo também o que você achou desse nosso papo cético. Valeu, Obrigado. abraço. E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com o meu camarada Antônio Miranda, lá do Teologia Reversa. Ele é jornalista, está estudando teologia.
passado da Terra é um mistério que levou 4,5 bilhões de anos para ser formado. A Terra é um planeta incrivelmente dinâmico. Está sempre mudando. Ao longo de milhões, até mesmo bilhões de anos, nem a reconheceríamos. Como a Terra se transformou e por quê? Por milênios, buscamos respostas em seus cânions, desertos, vulcões e fendas. Mas a chave para desvendar a incrível história da Terra pode estar enterrada num lugar ainda mais surpreendente. Dentro de cada um de nós. Muitas características do nosso corpo remontam a uma época em que a Terra era muito diferente de hoje em dia. Do formato dos ossos às peculiaridades do comportamento humano, os vestígios estão em nós. A história da vida na Terra está literalmente escrita em nosso corpo. Está escrita nas formas dos nossos braços, pernas e até do ouvido. Na origem dos arrepios e soluços. Nos nossos pressentimentos e medos mais profundos. Nosso corpo guarda um registro quase infinito de mistérios que apenas estamos começando a desvendar. Escondidos em nossos ossos e cérebros estão os vestígios da surpreendente história de como a Terra fez o homem. Jogar bola. Desde o final do século XIX, quando o esporte evoluiu, esse é o passatempo preferido dos americanos. Podem ser pai e filho jogando a bola um para o outro. Ou uma partida de campeonato com milhões de espectadores. O jogo depende da nossa capacidade de jogar a bola em determinado alvo. Uma habilidade que nenhuma outra espécie na Terra tem. Nós jogamos bola muito bem. Pense na sua própria experiência. Pense num arremessador de beisebol. A precisão ao lançar a bola é algo muito impressionante. O antropólogo Benjamin Campbell acredita que o arremesso preciso conecta nosso corpo ao passado pré-histórico. Quando vemos um quarterback jogar a bola pelo campo, essa é uma ação bem antiga. Uma coisa que as pessoas vêm fazendo há pelo menos 400 mil anos. Se o Dr. Campbell tiver razão, algo deve ter acontecido na Terra no passado distante para mudar nosso corpo e nos dar essa habilidade única. Para investigar, ele recrutou Matt Barkley, o principal quarterback da Universidade do Sul da Califórnia. Vencedor do prêmio Joe Montana de quarterback do ano, as habilidades de Matt fizeram dele uma estrela em campo. Matt, a precisão para jogar a bola é muito importante para você? A precisão é muito importante. Se eu errar por 2 centímetros no jogo atual, se errar esse pouquinho, um defensor pode aparecer e roubar a bola. É um jogo de centímetros. Eu tenho que acertar em cheio quase todas as vezes. O Dr. Campbell colocou 4 alvos no campo de futebol. O primeiro está a 10 metros de distância e tem apenas 28 centímetros de diâmetro. Aposto que ele acerta de 10 a 20 metros sem dificuldade. O primeiro alvo não é um grande desafio, mas o segundo alvo tem o dobro da distância, 20 metros. O segundo alvo é atingido, mas a 30 metros será mais desafiador. Preveja um pouco de dificuldade em 30 metros. É bem difícil acertar uma bola a essa distância. O último alvo está a 40 metros, quase a metade de um campo de futebol americano. Sinceramente, acho que ele não vai acertar a 40 metros. Ele erra por pouco, mas Matt tenta novamente. A 10 metros eu tinha 100% de certeza. É um lance fácil.
A 40 foi um pouco mais difícil, tive que tentar de novo. Mesmo assim, Matt conseguiu ajustar o lance e acertar o alvo a 40 metros de distância. Uma habilidade exclusivamente humana. Aquilo seria um touchdown. Parece simples, mas um bom lance requer a coordenação precisa de ossos e articulações, impulso com a força exata e liberação no momento certo. Tudo com pouca margem de erro. Mas apesar da complexidade, todo ser humano pode acertar alvos até certo ponto. Para o Dr. Campbell, há algo de antigo nesse movimento. Podemos dizer que jogar uma bola não é tão diferente de atirar uma lança. Atirar lanças é uma coisa que as pessoas vêm fazendo há pelo menos uns 400 mil anos. Esta simples ação é resultado de um ponto crucial na história da Terra. Milhões de anos atrás. 2,6 milhões de anos atrás, a Terra passava por mudanças. À medida que os continentes se deslocavam para o hemisfério norte, as correntes marinhas mudavam de curso e o clima se alterava. Por milhões de anos, o planeta ficou preso em uma grande era do gelo. As eras do gelo foram muito difíceis para nossos ancestrais. E não foi muito tranquilo, foi muito turbulento. Eu nem imagino como era para os primeiros humanos serem obrigados a lidar com as condições da era do gelo naquele momento específico. Mas para os primeiros ancestrais humanos na África, o gelo não era o problema. O frio, a neve e o gelo não eram um problema para eles. O problema era a seca. Os incêndios florestais, essas coisas, porque a maior parte da água do planeta estava presa nas calotas de gelo. Desertos surgiram, lagos secaram, a paisagem se queimou e a comida desapareceu. Nossos ancestrais tiveram que se tornar caçadores melhores. Enquanto outras espécies usam a mandíbula e as garras para atacar, os seres humanos tiveram que se adaptar, caçando de longe. Podemos imaginar que devia ser muito mais eficaz ficar a 6 metros de distância e apenas atirar uma lança nos animais. Eles corriam bem menos perigo assim. Observando alguém como o Matt e pensando nele no contexto da nossa própria evolução, ele seria um excelente caçador. Hoje, nem duvidamos que possamos atingir um alvo, mas somos a única espécie de primata que faz isso. É interessante observar que a habilidade de arremessar é relativamente única aos humanos modernos. Há 2,5 milhões de anos, as eras do gelo nos transformaram, ajustando nosso corpo e cérebro às habilidades motoras necessárias para um arremesso perfeito. Tudo em nós, as características do nosso corpo, mostram como a Terra nos fez dessa forma. Muitas características do nosso corpo remontam a uma época em que a Terra era muito diferente de hoje em dia. Outros vestígios em nosso corpo revelam segredos sobre o passado misterioso do nosso planeta. Um vestígio cotidiano, aparentemente comum, nos leva de volta ao início, antes mesmo de sermos humanos: o soluço. O soluço é uma das coisas malucas que nós temos. Soluçar é tão natural que fazemos isso antes mesmo de nascer, talvez para praticar a respiração no útero. Quando soluçamos, existe um espasmo dos músculos que nos fazem inspirar e há um som de batida que vem da válvula das nossas vias aéreas se fechando. O som característico do soluço é feito pela epiglote, um tecido na garganta que atua como uma válvula para interromper a entrada de ar. Mas de onde vem esse reflexo? Não há nenhuma boa razão em humanos normais para ver um reflexo como esse. Isso acontece em alguns peixes primitivos que respiram ar. Isso também acontece com os girinos. Parte do tempo eles respiram ar e parte do tempo respiram água. Quando eles inalam água, precisam fechar a passagem para os pulmões. O soluço é uma ligação que temos com outras espécies e com um período único na Terra.
Um período em que nossos ancestrais respiravam ar e água, quando nós éramos peixes. Há muito tempo, quando nossos ancestrais eram peixes, eles precisavam da capacidade de soluçar para sobreviver. Eles evoluíram em humanos, mas nós ainda temos um remanescente dessa capacidade. 400 milhões de anos atrás, a Terra era bem diferente de como a conhecemos. Naquele tempo, a Terra era um lugar muito diferente dos dias de hoje. Havia duas massas de terra naquela época. Uma era a Euroamérica, composta pela América do Norte, partes da Europa e Groenlândia. E uma grande massa de terra ao sul, composta pelos outros continentes. O resto do planeta era coberto por um vasto oceano. A Terra era o planeta da água. Por bilhões de anos, a vida existia na água, enquanto a Terra era estéril. A Terra, há mais de 400 milhões de anos, era marrom, desolada, arenosa, lamacenta. Mas tudo isso mudaria. Quando as plantas fizeram a transição para a Terra, de repente ela ficou verde. Invertebrados, aranhas, escorpiões, centopeias começaram a colonizar a Terra. Quando as plantas e insetos invadiram as terras, nossos ancestrais peixes também fizeram essa transição. Mas, para isso, precisavam respirar ar e água. O soluço é um resquício da mudança da antiga vida na água para a vida na terra. Mas há outro vestígio em nosso corpo que nos liga à vida daquela época. Você está na academia, fazendo um dos exercícios mais simples. Com os ossos e músculos de seus braços, pulsos e ombros, você se levanta como uma alavanca, usando o próprio peso corporal como resistência. Em outras palavras, você faz uma flexão. Mas o que essa simples ação revela sobre a história da Terra? O paleontólogo Ted Dassler acredita ter descoberto a resposta na ilha Ellesmere, um lugar congelado e desolado no Ártico canadense. É um lugar muito remoto e hostil. É um lugar muito perigoso. Da terra congelada antiga, Dassler desenterrou um tesouro evolutivo. Um antigo peixe apelidado Tiktaalik. Mas há algo extraordinário nesse peixe. Ele tem armas primitivas. Foi muito emocionante, porque estávamos vendo algo que ninguém nunca tinha visto. Vimos detalhes do que parece ser um ombro, um cotovelo e até um pulso. O Tiktaalik estava intimamente relacionado aos nossos ancestrais diretos. Hoje, todo animal com membros, inclusive nós, ainda tem alguma versão do esqueleto primitivo visto em Tiktaalik. A asa de um morcego tem o mesmo desenho dos nossos membros, mas o morcego usa esses ossos para voar, enquanto nós usamos os braços de forma bem diferente. Quando você vai na academia e faz um exercício, está usando os mesmos ossos que o Tiktaalik tinha. Praticamente seguimos o mesmo projeto que foi criado há milhões de anos. Há 370 milhões de anos, a ilha Ellesmere era muito diferente. Na verdade, não ficava longe do Equador. A massa de terra, que agora é a América do Norte, estava ligada à Groenlândia e à Europa, e tinha rios e terrenos alagados próximos a eles. O Tiktaalik viveu nesses rios antigos. E fazer uma flexão é como conseguir se elevar para sair da água e ir para a terra. Da vida na água à vida na terra. Foi assim que uma época de transição nos deu a capacidade de soluçar e fazer flexões. E nosso corpo ainda tem muitos vestígios estranhos desse antigo mundo aquático. Os genes que formam as mãos quando estamos no ventre são quase idênticos aos genes que formam as barbatanas nos peixes. Os fluidos do ouvido interno responsáveis por nosso equilíbrio são como as cavidades que ajudam a truta a se orientar nos rios. E as dores nos joelhos se devem ao fato de reaproveitarmos antigos membros de peixes para andar sobre duas pernas.
A migração da água para a Terra moldou nossos destinos. Mas não era a última vez que a Terra se transformaria. Se você ficasse na órbita da Terra e assistisse os últimos 500 milhões de anos, perceberia que os continentes estão sempre em movimento. As calotas de gelo aparecem e somem. Tudo isso muda constantemente. Se nós assistíssemos a história do nosso planeta em alta velocidade, nós veríamos mudanças dramáticas, quilômetros de gelo subindo e descendo, montanhas sendo formadas, erguendo-se do chão, vulcões em erupção, o céu escurecendo com nuvens de cinzas. E tudo isso acontecendo em altíssima velocidade. As pistas estão dentro de nós. Nos arrepios que sentimos, na aversão de insetos, na sensação de déjà vu, na emoção visceral de um videogame. Se seguirmos as pistas, a história do planeta finalmente será revelada enquanto descobrimos como a Terra fez o homem. A Terra. Dos cânions mais profundos às montanhas mais altas, um fato é claro. O planeta tem sofrido enormes transformações. Se nós analisarmos um longo período da história, montanhas se ergueram, oceanos surgiram e sumiram. A Terra, em escalas de tempo geológicas, é um lugar dinâmico e vivo. E há vestígios do passado violento da Terra, escondidos em um lugar surpreendente. Não apenas em vulcões ou calotas de gelo, mas dentro de nós. A forma como a Terra mudou, nos alterou e está escrita dentro do nosso corpo. Um exemplo estranho mostra que há vestígios do maior massacre da Terra escondidos dentro dos nossos ouvidos. Você está dirigindo pela estrada ouvindo sua música preferida no rádio. E ouve não só o baixo e o ritmo da música, mas as frequências mais altas da voz do cantor. E pode ouvir essa incrível gama graças a 3 pequenos ossos dentro do ouvido. São os menores ossos do corpo humano, menores até do que uma moeda. Quando as ondas sonoras atingem esses ossos, eles vibram, amplificando o som à medida que viaja para o fundo do ouvido. É isso que proporciona uma audição aguçada. Mas a origem desses 3 ossos os conecta a uma era diferente. Uma época em que criaturas estranhas habitavam a Terra. Há uma série de criaturas bizarras que existiam antigamente. Algumas nós nem sequer sabemos como eram. 260 milhões de anos atrás. Muito antes dos seres humanos, até dos dinossauros. O supercontinente Pangeia era dominado por répteis primitivos. Répteis como o de Metrodonte. Com dentes afiados e uma longa vela nas costas, ele parecia um dinossauro, mas tinha muito mais em comum conosco do que com um tiranossauro. Nesta fazenda de gado, no norte do Texas, o paleontólogo Robert Becker e sua equipe descobriram raros restos do esqueleto de um dimetrodonte, que eles apelidaram de Willy. Willy é muito mais bonito do que eu jamais sonhei encontrar aqui. Ele existiu 60 a 70 milhões de anos antes de haver qualquer coisa parecida com um dinossauro primitivo. Não havia cobras, não havia dinossauros, não havia mamíferos peludos. Isso é bem anterior. Curiosamente, os ossos de Willy estão ligados aos nossos. Os ossos que temos no nosso ouvido faziam parte do maxilar do réptil. E quando os mamíferos evoluíram, esses ossos viraram estes que nós temos no ouvido interno. Mas há outra coisa enterrada aqui que é muito mais reveladora e assustadora sobre o terrível passado da Terra. Você tem que ver isso. Isso é inspirador. Te deixa de queixo caído. Esse rancho no Texas não é apenas o túmulo de Willy.
No solo encontra-se uma evidência do maior apocalipse na história da vida na Terra. Numa área a 30 metros de altura, houve uma extinção em massa. De repente, eles se foram. Foi a primeira extinção em massa em terra. Isso é uma cena de crime. Eu vou tomar cuidado. 250 milhões de anos atrás, logo após a época do Dimetrodonte, houve um evento tão catastrófico que foi chamado simplesmente de a Grande Agonia. Há 250 milhões de anos, a grande maioria das espécies na Terra foi totalmente eliminada. 70% das espécies em terra e 95% das espécies no mar foram subitamente eliminadas. Foi uma eliminação colossal de vida e transformou drasticamente o futuro da história evolutiva. A teoria que prevalece é de que erupções vulcânicas massivas em toda a Pangeia lançaram gases tóxicos que sufocaram quase tudo na Terra. Na verdade, durante a Grande Agonia, toda a vida na Terra poderia ter sido completamente dizimada. Alguns parentes próximos do Dimetrodonte sobreviveram e se tornaram os primeiros mamíferos. Seus corpos e ossos chegaram até nós, incluindo os ossos do ouvido. Mas outras características em nosso corpo remontam a esses mesmos répteis sobreviventes. Nosso metabolismo de sangue quente, o formato diferente dos dentes e até o fato de que podemos mastigar e respirar ao mesmo tempo. Mas a Grande Agonia não foi a última extinção em massa. Estudando a história da Terra, vemos que houve pelo menos 5 enormes eventos cataclísmicos que moldaram drasticamente a história da vida. Em média, as extinções em massa globais acontecem a cada 100 milhões de anos. O conceito de uma extinção em massa é uma coisa muito difícil de nós entendermos, porque é quando praticamente toda a vida na Terra desaparece e poucos sobrevivem. Às vezes acontece em milhões de anos, ou então num evento cataclísmico. A extinção em massa mais recente está relacionada diretamente a nós. E os vestígios desse evento estão em nossa própria pele. Uma das coisas que a evolução nos deixou de herança é o fato de termos arrepios. E os arrepios vêm de uma época em que nosso corpo era coberto de pelos, que ficavam em pé quando estávamos excitados ou com medo. Quando sentimos frio ou medo, pequenos músculos chamados eretores de pelo levantam nossos pelos. O reflexo prendia o calor na pelagem, fazendo-nos parecer maiores para os predadores. Não somos mais peludos como nossos ancestrais, mas o reflexo permanece. O corpo humano é cheio de resquícios estranhos do nosso passado evolutivo. Podem não ter nenhuma função hoje, mas são bons indicadores de onde viemos. Os arrepios também são um elo com a última extinção em massa. Um evento que levaria até nós. 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros reinaram por mais de 100 milhões de anos. Para não serem devorados, nossos ancestrais mamíferos viviam sem chamar a atenção, como as pequenas criaturas peludas que vivem em tocas. Os seres humanos podem traçar sua origem até espécies de ratos que coexistiram com os dinossauros. Não acho que alguém que chegasse à Terra há 66 milhões de anos pensaria que os mamíferos pequenos sobreviveriam. Eles saíam à noite, eram pequenos, viviam em tocas, não estavam muito bem. Mas o mundo estava prestes a mudar novamente. Agora acredita-se que o evento de extinção dos dinossauros provavelmente foi causado pelo impacto de um enorme asteroide com a Terra. Foi gerado tanto calor pelo impacto do asteroide que gigantescas tempestades de fogo se alastraram pelo planeta.
Por um tempo, a Terra era bem escaldante. Instantaneamente, os dinossauros e a maioria das espécies na Terra foram aniquilados. Mas, de alguma forma, nossos ancestrais conseguiram sobreviver. Por pura sorte darwiniana, os mamíferos pequenos conseguiram se enterrar e resistir ao grande desastre. Sobreviventes do Armagedon, eles passaram esses dados genéticos, inclusive o arrepio, para nós. Se não fosse pelo impacto do asteroide, nós nem estaríamos aqui hoje. É realmente muito impressionante pensar que a nossa história dependeu totalmente de uma coisa que caiu direto do céu. Sobreviventes de diversos cataclismos, nós ainda carregamos as marcas de cada extinção em massa. Analisando a história, vemos uma cadeia de acidentes, chances de sobrevivência e vários quase acidentes, quase catástrofes, chegando até nós, felizes sobreviventes. Mas mudanças ainda maiores nos aguardavam. Se você já acordou com um espasmo, ou pensou ter visto um rosto nas nuvens, é porque fomos moldados pelos predadores mais perigosos da Terra. Da colisão dos supercontinentes. As 5 extinções em massa apocalípticas. Algumas características da nossa anatomia foram definidas por um planeta em transformação. Mas a jornada evolutiva de minúsculos mamíferos aos seres humanos atuais deixaria sua marca de forma bem estranha. Você está caindo no sono, suas pálpebras estão pesadas, sua temperatura corporal cai e você fica inconsciente. Então, de repente, um espasmo súbito sacode seu corpo e você acorda. Se você já dormiu e acordou de repente sentindo um espasmo, isso é mioclonia. Costuma acontecer no início do sono, não quando estamos profundamente adormecidos. E acordamos com um espasmo. Quando dormimos, os músculos começam a relaxar, mas o cérebro interpreta esse relaxamento como uma sensação de queda e contrai os músculos para nos manter na posição vertical. A ironia desta sensação de queda é que as pessoas dormem em camas gigantes, camas king size, onde há pouca ou nenhuma chance de cair. Então, por que acordamos com essa sensação de queda? A resposta não está em nosso mundo moderno, mas no local em que dormíamos milhões de anos atrás. Esse vestígio parece ser consistente com a ideia de que, no ambiente ancestral, não dormimos no chão. Passamos milhões de anos dormindo em árvores, como os primatas. 15 milhões de anos atrás, os mamíferos evoluíram em inúmeras espécies, incluindo os primatas. Uma enorme floresta tropical cobre a África e nossos ancestrais primatas não dormiam no chão, mas nas árvores dessa floresta. A mioclonia nos impede de cair no chão enquanto estamos dormindo. Mas não é só a queda que pode nos matar. Imagine que é de noite e você cai no chão com um baque, alertando todos os predadores da sua presença. Não só a queda seria fatal, mas imagine se você se machucasse. Não poderia escapar dos predadores. Vivíamos em árvores para evitar predadores. Evidências arqueológicas confirmam esse fato perturbador. Nem sempre estivemos no topo da cadeia alimentar. Nós é que estávamos no cardápio. Descobrimos que muitos ossos de humanos e de hominídeos eram devorados e mastigados. Eram abertos até chegar ao tutano. Os nossos ancestrais viviam ao lado de uma grande variedade de animais que haviam se adaptado por milhões de anos para virarem assassinos ferozes. Estavam sempre correndo o risco de serem comidos por tigres, leões e várias outras criaturas que poderiam nos atacar e nos devorar. Naquela época, a Terra era um lugar perigoso. Nós não éramos os caçadores, mas a caça. E essa terra predatória deixou sua marca de forma estranha. Já admiramos amplas paisagens. Elas têm um efeito calmante sobre nós.
O cérebro libera substâncias químicas que relaxam os músculos e diminuem a respiração. A pergunta é, por quê? O Dr. Frederick Coolidge acredita que a resposta está enraizada no terreno da nossa pátria africana. Há uma possibilidade de que a própria paisagem da África ainda esteja impressa em nossa mente. Para testar a teoria, ele convidou os participantes a analisar cuidadosamente fotografias de 4 paisagens diferentes, para ver qual é a mais relaxante. As opções: um deserto arrebatador, uma mata fechada, colinas com árvores e uma montanha coberta de neve. Se tivesse que escolher uma dessas fotos e fosse morar nessa foto, qual você escolheria? Acho que eu escolheria as planícies verdes. Se eu tivesse que escolher, viveria nessa foto. Parece um lugar seguro e confortável. Parece agradável e confortável para se viver. Experiências similares foram repetidas no mundo todo com pessoas de diferentes origens. E todas as vezes, os participantes são atraídos por paisagens abertas. Uma coisa interessante é que as pessoas na Nigéria fizeram o mesmo estudo e conseguiram os mesmos resultados que nos Estados Unidos, mesmo quando os nigerianos moravam numa floresta ou até numa ilha. Parece muito mais um lugar para se deitar sem se preocupar. Praticamente tudo está à vista. Achamos normal que a paisagem aberta seja mais calmante. Mas pode haver uma explicação evolutiva. Um ponto de vista semelhante permitiu que nossos ancestrais detectassem os predadores. Se houvesse predadores, você os veria se aproximando e fugiria antes que te vissem. Quando viram esta encosta, acharam que era um lugar seguro, como se inconscientemente pensassem em predadores. Como associamos essa vista à segurança, essas paisagens desencadeiam uma reação bioquímica. Há neurotransmissores químicos no cérebro que nos dão a sensação de segurança. Se evitarmos o perigo, o que é uma forte predileção biológica, nos sentimos melhor. Somos recompensados por evitarmos o perigo. Mas outra fotografia provoca a reação oposta. Eric, por que a selva é o lugar onde você menos gostaria de morar? Bom, eu não gostaria de viver na selva porque parece muito mais perigoso. Só de olhar para ela, eu não consigo sentir que é um lugar seguro. O problema da selva é que pode haver um predador a 3 metros de distância, atrás de uma árvore, ou escondido na vegetação e não o veríamos. Por isso as pessoas preferem a paisagem aberta, pelo menos veem o que está vindo. Ao contrário da selva, as colinas parecem reproduzir a paisagem onde vivemos milhões de anos no passado. Quatro milhões de anos atrás, nossos ancestrais primatas viviam na fronteira entre as florestas densas e as savanas abertas. Acredita-se que, por muito tempo, nosso ambiente ancestral, há milhões de anos, era na entrada de uma floresta. Podíamos nos aventurar na floresta para caçar ou comer restos. Mas também podíamos usar a pradaria, a savana, para avistar predadores e nos esconder em segurança. Então, quando a paisagem aberta nos relaxa, talvez seja porque nos lembremos inconscientemente da vista das árvores em que nossos ancestrais viviam. Acordar com um espasmo ou desfrutar de uma paisagem aberta, nossos reflexos nos ligam à forma de sobrevivência na antiga terra predatória. Mas o nosso medo natural de predadores ainda resiste de outras formas. 2 das fobias mais comuns são de cobras e aranhas, ameaças mortais nas florestas africanas. Nossa percepção de cor e a visão 3D foram aperfeiçoadas quando evoluímos para detectar predadores camuflados. E um dos motivos de suarmos ao sentir medo talvez seja porque assim nossa pele fica escorregadia e mais difícil para um predador segurar. Mas que outros segredos estão ocultos no mundo pré-histórico de matar e ser morto? Pistas escondidas podem estar na razão de vermos rostos nas nuvens, ou no som áspero das unhas em um quadro negro.
Só de falar nisso, muita gente já fica arrepiada. A história de 4,5 bilhões de anos da Terra está repleta de transformações violentas e misteriosas. E toda essa história está escrita dentro de nós. Em nosso corpo, comportamentos e até nos nossos reflexos mais simples. Um som arrepiante. Não podemos deixar de reagir ao som agudo das unhas em um quadro negro. Mas por quê? Quando penso nesse som, eu fico arrepiada. Diria que a reação é bem visceral. A doutora Lynn Halpern decidiu investigar por que esse som provoca uma reação tão universal. Estávamos interessados em estudar o que chamamos de o pior som do mundo. Mas, como era uma experiência científica, não podíamos supor que fosse o pior som do mundo. Então decidimos tentar criar outros sons que fossem terríveis. A doutora Halpern e sua equipe capturam uma série de sons, dos agradáveis aos arrepiantes. Identificamos alguns sons agradáveis. O tilintar de chaves, nós gravamos o som que a roda da bicicleta faz quando ela gira. Depois usamos objetos de metal, arrastamos banquinhos de metal pelo chão, esfregamos pedaços de isopor um contra o outro. A doutora Halpern pediu aos alunos que avaliassem cada som, mas ela espera que um deles seja o pior de todos. Nós pegamos uma ferramenta de jardim com 3 dentes de metal e arranhamos diversas superfícies com ela. Para imitar as unhas em um quadro, ela arrastou lentamente o metal contra um pedaço de ardósia. Vimos muitas expressões faciais. Vimos as pessoas se sentarem bem retas e apertarem os olhos. E claramente conseguimos uma reação física, não apenas uma reação psicológica. As garras na pedra ganharam disparado. Era mesmo o pior som na avaliação de todos. Este som pode realmente se conectar a um ponto específico na história da Terra? Sentimos uma reação quase universal a este som. Então, deve ser algum vestígio da reação dos nossos ancestrais lá atrás na linha evolutiva. Mas o que no mundo antigo tinha o som de unhas em um quadro negro? Presumimos que este som seja semelhante à vocalização de algumas espécies de primatas e então analisamos gravações que foram feitas em campo com alguns macacos. E descobrimos que a frequência do nosso pior som era muito semelhante ao feito por um macaco fêmea quando ela tentava alertar a sua prole. Os 2 sons são muito parecidos. Ao analisar as frequências dos sons, a doutora Halpern ficou surpresa ao descobrir que não era a frequência aguda que provocava a reação. O fenômeno está relacionado à parte do espectro que tem frequências mais baixas e acontece que ele é o mesmo espectro da fala humana. Esses sons nos conectam a um momento crítico na história terrestre. 4 milhões de anos atrás, no coração da África, nossos ancestrais viviam na entrada da floresta. Durante o dia, andavam sobre 2 patas por toda a savana. Mas, quando a noite caía, retornavam para as árvores. É preciso lembrar que, no passado evolutivo, quando anoitecia, ficava totalmente escuro. Uma noite nublada, sem lua, era um breu completo. A escuridão total. O único sentido que usavam era a audição e só se podia alertar sobre o perigo através do som. Por milhões de anos fomos perseguidos na escuridão por predadores mortais. E em resposta, podemos ter usado gritos de alerta penetrantes para avisar sobre o perigo.
Nesse mundo, muito antes de nos tornarmos caçadores, os predadores estavam no controle. Não podíamos matá-los, então precisávamos evitá-los. Sem dúvida, nossos ancestrais viviam num mundo cheio de predadores. Ursos, cães selvagens, felinos, serpentes, aranhas. Havia várias formas de ser morto. Muitas vezes pensamos que somos uma espécie superior, mas nem sempre estivemos no topo da cadeia alimentar. Ao contrário dos alertas visuais, este som agudo funcionaria mesmo na noite mais escura. Uma reação imediata e visceral a este som deve ter sido muito importante para a sobrevivência. Mas outros indícios desse mundo cruel podem ser encontrados não apenas no que ouvimos, mas no que vemos. Todos já olhamos para as nuvens e vimos rostos. No caos de formas ondulantes, nossa mente traça o esboço de um queixo, um nariz, uma cabeça. Nossa mente pode transformar uma tomada elétrica simples, ou a frente de um carro, na imagem de um rosto. Ver rostos em padrões aleatórios é chamado de pareidolia e está profundamente embutido em nossa mente. Assim como o som de unhas em um quadro negro, a pareidolia é uma ligação com o nosso passado predatório. Ao reconhecer um rosto rapidamente, você poderia ver os olhos de um predador que invadisse seu ambiente. É crucial ver um predador logo para sobreviver. Para saber a que velocidade o cérebro reage aos rostos, a doutora Nushine Radikan colocou os voluntários em um sofisticado scanner de cérebro e apresentou-lhes uma série de imagens. Algumas de rostos e outras de objetos comuns que se parecem com rostos. Vimos que objetos que se parecem com rostos ativam uma parte do cérebro que é importante para o reconhecimento facial, como aconteceria com um rosto real. Ou seja, reconhece como se fosse um rosto real. Em apenas 170 milésimos de segundo, 2 vezes mais rápido que um piscar de olho, nosso cérebro percebe esses objetos como rostos, antes mesmo de nos conscientizarmos disso. É um sinal bem rápido. Então você vê rostos sem ter que pensar nisso. Eles aparecem na sua frente. Há pouca dúvida de que vemos rostos para detectar outros membros da nossa própria espécie, como uma criança reconhece o rosto da mãe. Mas a reação rápida estudada pela doutora Radikan sugere que há também uma estratégia de sobrevivência em andamento. Se um predador estivesse por perto, você teria que vê-lo muito rápido. E eu acho que é por isso que evoluímos para ver rostos tão rápido. Por que vemos rostos até quando não estão lá? Talvez na escuridão e no caos do nosso antigo ambiente, fosse melhor prevenir do que remediar. Em nossa antiga terra natal, precisávamos estudar a paisagem constantemente em busca de algo que pudesse nos atacar. O centro de medo do nosso cérebro está sempre em alerta, monitorando cada fluxo de entrada sensorial em busca de sinais de perigo, o tempo todo. É melhor para o cérebro ver um rosto onde não há um rosto que não ver o rosto onde há um rosto. Então, quem sobreviveu estava preparado para detectar rostos. É um reflexo que permanece até hoje. Em 2004, um sanduíche de queijo grelhado, supostamente com o rosto da Virgem Maria, foi leiloado por $28 mil. E em 1956, as notas canadenses precisaram ser trocadas porque as pessoas acreditavam que viam o rosto do diabo no cabelo da rainha Elizabeth. O mundo dos predadores moldou nossos comportamentos mais profundos. Mas nem sempre fomos à caça. Sempre que corremos ou sentimos um impulso agressivo, é porque estamos ligados a uma época em que a Terra nos transformou de caça em caçadores. Século XXI, Terra. 7 bilhões de seres humanos se espalharam por todos os continentes do globo, garantindo seu lugar no topo da cadeia alimentar. Mas nem sempre foi assim.
Hoje vivemos num mundo onde não somos devorados por predadores, mas no início da evolução humana nós éramos. Sempre podíamos ser devorados por tigres, leões e vários outros animais que poderiam nos atacar e nos devorar. Mas como se deu a mudança de equilíbrio? Como a Terra nos transformou de presas fáceis a predadores perfeitos? As pistas estão escondidas em nosso próprio corpo. Se você já correu por um campo de futebol ou em uma esteira, é porque o seu corpo é adaptado para correr. Dos joelhos grandes à regulação da temperatura, podemos não perceber, mas nosso corpo foi feito para correr distâncias incrivelmente longas. Eu me levanto às 4 da manhã, tomo café, vou para as montanhas e corro entre 25 e 30 quilômetros por dia. Diane Van Dieren é uma ultramaratonista de elite. Eu sou uma ultramaratonista profissional e me especializei em corridas de mais de 160 quilômetros. É uma corrida contínua por várias horas. Para ela, uma maratona de 40 quilômetros é apenas um aquecimento. Eu completei 700 quilômetros na trilha Yukon Quest, que é considerada a corrida de trenós puxadas por cães mais difícil do mundo, e eu a fiz a pé, com temperaturas de até menos 45 graus. O máximo que já corri sem parar foram 240 quilômetros. Quando corremos, os tendões de Aquiles e outros ligamentos agem como molas para nos impulsionar para frente. E nenhuma outra espécie de primata foi feita para correr. Já corri em ventos tão fortes que tive de ficar de joelhos. Eu já fui literalmente derrubada na trilha, tive que rastejar. Mas independente disso, desde que possa seguir em frente, eu vou até a linha de chegada. Os seres humanos estão entre as únicas espécies com essa capacidade de resistência em corrida. E no passado, essa habilidade nos proporcionou uma vantagem única. Os seres humanos corriam a uma velocidade intermediária e poderiam até ultrapassar animais que estivessem trotando, que cairiam mortos e aí podiam comê-los. Nós os faríamos correr até morrer. A corrida de longa distância